Eu não sou cristão, parte 2. E aí, aqui é Original Pessoa. Esse vídeo eu vou tentar fazer bem curtinho, porque eu tô com os cachorros e eu vou até o começo aqui do meu bairro pra comprar um negócio na padaria só. E aí eu já encerro o vídeo. Eu abri agora um versículo aleatório aqui da Bíblia e é esse aí que tá aparecendo na tela pra você. Mas antes de falar dele, só quero que você saiba que eu vou falar dele, tá? Mas antes de falar dele, é o seguinte, eu quero comentar o que tá no meu coração, né? Que recentemente teve essa mega operação no Rio de Janeiro, né? E aí viralizou uma especialista em segurança pública comentando lá o que ela tinha pra dizer, né? E tem um termo que é idiota útil. Parece que no comunismo é o que se usa pra manter o controle, né? Então você vai fazer a lavagem cerebral, o idiota vai ser então iludido, e a partir dessa ilusão ele vai propagar mais ainda essa falsa ideologia, essa mentira, essa maluquice para os outros, né? E aí então você tem isso bem visível hoje em dia. Você vê que aí no mundo tá dando certo. Isso foi um plano que se consolidou, né? No sentido da ideologia comunista. Mas veja só, escute bem, porque deve estar difícil aí o áudio, né? Tá complicado, mas você vai ter paciência, você vai escutar a mensagem, você vai compreender que eu não tô aqui criticando o comunismo não, tá? Tem um documentário mega ultra bem feito por um canadense. Eu vou colocar a thumbnail. Quem não sabe, thumbnail é a foto do vídeo do YouTube, né? Aí, ó, pronto, tá aparecendo aí pra você. Quem sabe inglês tem o benefício de consumir esse tipo de conteúdo. Quem não sabe, sinto muito. É uma pena. É lastimável, porque é um baita conteúdo valioso. Esse conteúdo, ele é sobre Illuminati, né? Sobre maçonaria. E ele comenta que o comunismo, o zionismo, né? Aquela luta que os judeus tiveram para voltar para Israel, para ter o seu próprio espaço, para que eles pudessem... Enfim, esses movimentos todos foram financiados pelas mesmas pessoas. Então, capitalismo, comunismo, tudo isso, feminismo, essas coisas assim. Agora, LGBTQismo, aí, tudo isso, né, nazismo, tudo isso foi financiado pela mesma ordem, tá? Então, não tô aqui ofendendo o comunismo, tá entendendo? Tipo... Ainda bem que eu não sou tão ingênuo. Eu posso até ser muito ingênuo, tá? Realmente, muito. E talvez seja até uma bênção. Mas é um fato de que eu não sou tão ingênuo assim quanto pode parecer. Então, só abrir esse parênteses aqui, que não foi tão breve, mas eu tive que abrir para que ficasse claro que eu não tô... aqui julgando os idiotas úteis, tá? Do comunismo. Eu acho horrível, mas não é a única coisa que eu acho horrível. Por quê?
Porque quem que representa o comunismo no Brasil atualmente? O Lula, né? Em teoria. E aí você tem então, por exemplo, as facções, né? Os rebeldes, né? Unam-se, né? Esse papo aí desses rebeldes, eu não gosto muito disso. Então você tem o PCC, você tem o Comando Vermelho, você tem o que seriam as minorias, os oprimidos, né? Como se diz. Mas você não tem uma organização decente, né? Sólida através do governo Lula. Você pode até dizer que lá e cá e tudo certo, mas no fim das contas não, e a culpa nem é do Lula. Por quê? Porque pensa só, pro Lula converter um monte de pessoa que vota na oposição para ele só teria que fazer o seguinte, ele ia fazer o seguinte, ó, todos os militares que participaram dessa mega operação, a família dos militares que faleceram, vão receber uma bonificação aí de 100 mil reais. E vamos ser honestos, 100 mil reais não é nada em relação a, assim, se você for comparar ao que esse governo já roubou com a Petrobras, com agora o INSS, tipo assim, 100 mil reais para cada um desses militares foram o quê? 300 mil militares, 300 mil militares, não foi nem, foi quanto? 100 mil militares? 500 militares? Sei lá quantos? Não, isso aí não daria nem 50 milhões. 50 milhões é dinheiro de troco para esses corruptos. Mas, veja bem, qual que é o lado da oposição? Seria, idealmente, né, no que se vê aí na mídia, o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro, ele é metido desde os pés até a cabeça com como chama? Calma aí que entrou cabelo no meu olho aqui. No filme Tropa de Elite, você vê que a princípio o problema é o tráfico, né? Os traficantes, o crime organizado. Aí depois você vê na segunda parte que existe a milícia, né? E o governo... Barulho! Que chata! E existe a milícia que também maltrata o ser humano igual o tráfico, né? Então, você tem a oposição mas do mesmo jeito, né? Bolsonaro aí enfiado com a milícia. Pra quem duvida, veja aí a morte da Marielle lá e veja a relação da família Bolsonaro com isso. Então, se você gosta do filme Tropa de Elite, você vê que a milícia é um problema tão grande quanto o tráfico, né? O crime organizado. Então, os nossos dois, entre aspas, o governo atual e a oposição farinha do mesmo saco, né? E o idiota útil não vê isso e o falso patriota também não vê isso. Pra resumir, porque eu cheguei na padaria aqui, ó, que é essa padaria. Pra resumir, porque o vídeo Eu Não Sou Cristão, ele trata a primeira parte lá, né? Foi o quê? Foi falando que se você é sábio de acordo com o mundo, então se faça de louco, né? E agora, a mensagem de agora é a seguinte: perdoe seu irmão. Se ele pedir perdão, perdoa. E se num dia ele agir contra você, te fizer maldade, mas nesse mesmo dia ele te pedir perdão 7 vezes, você perdoa. Que maluquice, né? Que maluquice. Isso é completamente contraintuitivo, cara. E que papo é esse de perdoar? Porque assim, perdoar é dar chance, dar oportunidade da pessoa continuar fazendo as coisas? Ou é perdoar no sentido assim, tudo bem, eu não vou segurar rancor no meu coração
Mas eu não vou te dar os mesmos espaços, as mesmas oportunidades para continuar pecando aí, me traindo. Então, que maluquice, né? Os ensinamentos de Jesus. Que doideira. Que absurdo. Muito mais absurdo do que se vê aí na política, né? Então, faz o maior sentido os seres humanos, eles não aceitarem Jesus, né? Porque que maluquice é essa, meu irmão? Que doideira é essa? Olha, fazer um adendo aqui, porque a intenção verdadeira do vídeo é uma, e acho que ficou meio que nas entrelinhas, mas eu quero deixar isso explícito, o que eu tô pensando, tá? E o que eu quero dizer, que é o seguinte: então, se o Lula ele fosse bonificar os policiais, o povo, né, quem vota, ia pensar duas vezes: putz, será que o Lula acertou nessa? Acertou uma pelo menos, deu uma dentro. Então o povo ia, talvez não perdoar 100%, mas ia pensar assim: quem sabe o Lula não muda de cabeça, ele não, se ele fez isso de certo, será que ele não consegue fazer mais algo certo? Então, mas a questão é, o sistema em si, né? Então, o sistema político, o grupo que está, né, rodeando ali o Lula, eles não podem dar essa esperança pro povo, nem por um segundo. Não podem bonificar o policial, nem por um segundo. Eles não dependem que o povo pense: talvez o Lula acertou nessa, então ele talvez mereça meu voto, pelo menos como confiança. Não, eles não vão te dominar por causa que você vota neles. Esse negócio de voto aí é outra ilusão. Então, você vê que o mundo jaz maligno, como fala na Bíblia. E o maligno, ele é 100% ruim o tempo todo. E Jesus, né, ele é 100% bom o tempo todo. É completamente o contrário, né, é completamente a oposição.